46% dos adultos no mundo têm crenças antissemitas significativas. Quando o anticristo dominar o mundo, ele literalmente, em tempo real, poderá controlar cada pessoa no planeta, rastrear cada pessoa no planeta, rastrear cada transação financeira de uma vez, pela primeira vez na história mundial. Toda vez que você ouve um crente zombando ou uma pessoa zombando, isso é profecia do fim dos tempos sendo cumprida. Se estão realmente salvos ou se apenas acham que estão salvos, eles não querem que Jesus venha. Bem-vindo ao Ponto de Virada. Eu sou Jimmy Evans. Fico muito feliz que você tenha se juntado a mim no programa de hoje. Este é um programa muito importante hoje. Vou trazer um ensinamento sobre 10 sinais convergentes do fim dos tempos. Esses são 10 sinais que estão acontecendo todos ao mesmo tempo. Agora, escute, isso não é exaustivo. Há muitos outros sinais acontecendo, mas parte do que quero falar hoje é: estamos realmente vivendo no fim dos tempos? E se vivemos no fim dos tempos, que prova temos? E eu digo a você, estamos vivendo no fim dos tempos. Vou te dar prova bíblica, 10 grandes sinais convergindo em nossos tempos, mostrando que vivemos no fim dos tempos. Deixe-me começar com o sinal número 1, porque é interessante. Sinal número 1, crentes zombando do ensino do fim dos tempos. Este é um sinal importante, e está em 2 Pedro capítulo 3, começando no versículo 3. Pedro diz: sabendo primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os pais dormiram, tudo continua como era desde o princípio da criação. Então esses são crentes. Eles dizem sua vinda. Eles creem em Jesus. Eles só zombam da vinda de Jesus. Eles dizem desde que os pais dormiram, se identificando com pais da igreja ou pais do Antigo Testamento. Eles se identificam com a fé e até falam sobre o início da criação. São pessoas que creem na criação, creem em Jesus. E eles estão zombando. E a Bíblia diz que zombar no fim dos tempos é um grande sinal do fim dos tempos. Esses são crentes agora fazendo isso. Hoje, a maior parte da igreja não crê em profecia bíblica, no arrebatamento, na tribulação, no milênio ou em muitas outras doutrinas claras das Escrituras. Mesmo que cerca de 30% da Bíblia seja profecia e a maior parte sobre os tempos em que vivemos, eles não creem nisso. A verdade mais significativa em toda a profecia bíblica é a certeza da segunda vinda de Jesus Cristo. É mencionada 329 vezes na Bíblia, tornando-se a segunda doutrina mais mencionada em toda a Escritura. Apenas o tema da salvação é mencionado com mais frequência. Nos 216 capítulos do Novo Testamento, há 318 referências à segunda vinda de Jesus ou ao retorno de Jesus, o que significa que 1 em cada 30 versículos do Novo Testamento fala sobre o retorno de Jesus ou a segunda vinda. Então, apesar de tudo que acabei de dizer, muitos pregadores zombam e ridicularizam o retorno de Jesus. Você sabia que toda vez que você ouve um crente zombando ou uma pessoa zombando, isso é profecia do fim dos tempos se cumprindo? Eles estão zombando da profecia do fim dos tempos, quando na verdade estão cumprindo a profecia do fim dos tempos? Bem ali, Pedro diz: nos últimos dias, crentes estarão zombando do retorno de Jesus. E sinal número 10, fica até o sinal número 10, porque vou te mostrar por que eles estão zombando. Porque Pedro não só nos diz que eles estão zombando, ele nos diz por que estão zombando, e há algo muito, muito importante no sinal número 10. Vou passar por isso o mais rápido que puder. Mas no sinal número 10, há algo que você vai ouvir lá, que é muito importante sobre por que eles estão fazendo isso e os tempos em que vivemos, a importância dos tempos em que vivemos. O segundo sinal é a reunião de Israel pela segunda vez. Este é Isaías 11, começando pelo versículo 11. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão uma segunda vez para recuperar os restos de seu povo da Assíria, do Egito, de Patro, de Cush, de Elã, de Shinar, de Amata e das costas do mar. Ele dará um sinal às nações e reunirá os banidos de Israel e reunirá os dispersos ou dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. Agora, há muitos outros lugares no Antigo Testamento onde isso é profetizado, mas na primeira vez que Israel foi despojado, eles foram para a Babilônia, uma só nação. Eles voltaram da Babilônia, que ficava na Pérsia. A segunda vez, em 70 d.C., quando foram derrotados e dispersos, eles se espalharam pelo mundo todo. E isso fala da segunda vez que Deus vai reunir Israel de todas as partes do mundo. Isso aconteceu em 14 de maio de 1948. Isso deu início ao relógio do fim dos tempos. Esse foi o grande sinal que iniciou o relógio do fim dos tempos.
Este é o terceiro sinal que está convergindo em nossos tempos, mostrando que estamos vivendo no fim dos tempos, e é a reunificação de Jerusalém sob controle israelense. Isto está em Lucas capítulo 21. Jesus disse: eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram. Em 70 d.C., os romanos conquistaram Israel. Mataram mais de 1 milhão de judeus, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo e o monte do templo, levaram muitos outros judeus cativos e eles acabaram se espalhando pelo mundo. E assim vemos a reunificação de Jerusalém. Vemos Israel renascido como uma nação. Este é o sinal número 4, a divisão da terra de Israel. Este é Joel, capítulo 3. Pois eis que, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a fortuna de Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações e as levarei ao vale de Josafate, e entrarei em julgamento com elas por causa do meu povo, da minha herança de Israel, porque eles os dispersaram entre as nações e dividiram minha terra. Você sabia que todo o plano de paz desde 1947 para a nação de Israel dividiu a terra de Israel? Deixe-me citar alguns desses planos de paz, só para você saber quantas vezes. Aliás, essa não é uma lista completa. O plano de partição da ONU de 1947 dividiu a terra entre árabes e judeus, o plano de armistício de 1949, o plano Reagan de 1982, os acordos de Oslo, May e segundo de 1993 e 1995, a cúpula de Camp David de 2000, quando o presidente Clinton ofereceu aos palestinos a Cisjordânia, Jerusalém Oriental como capital e Gaza, e eles recusaram. A Iniciativa de Paz Árabe de 2002, a Iniciativa Kerry de 2013 e 14, o Plano Paz para a Prosperidade do presidente Trump de 2020 e também o Plano de 2025 do presidente Trump, o Plano de Paz de Gaza de 22 pontos. Cada um desses divide a terra de Israel, que Deus chama de sua terra. Eles ainda estão tentando dividir a terra de Israel e Israel está trabalhando duro para manter o máximo de território que puder e impedir que os palestinos consigam um Estado. Mas agora simplesmente, desde 1947, nunca houve um plano de paz oferecido pelo mundo que permita aos judeus manter a terra. E Deus está tão irritado com isso, ele diz: venho julgar as nações pelo modo como trataram meu povo judeu. Vocês os espalharam entre as nações e dividiram minha terra. Isso está acontecendo. Isso tem acontecido. Acabei de citar 9 planos de paz diferentes e tem mais. Ok, este é o sinal 5. Preparativos para construir o templo. Lembrem-se, voltando a 2 Pedro 3, os crentes que zombam da promessa do retorno de Jesus e de pessoas como eu, ensinando sobre o fim dos tempos, dizem: tudo continua igual desde o começo. Não, não está. No ano 70 do Anticristo, o templo foi destruído, ok? E só agora, nos últimos 10 a 15 anos, houve uma preparação séria para reconstruir e eles estão prontos. A novilha vermelha, sabe, né? Eles tinham uma novilha vermelha kosher que precisam ter em algum momento. Não sei se a sacrificaram ou não, não sei se ainda tem uma ou não, sabe? Eles dizem que não, mas quem sabe? Mas vou te dizer, estive no Instituto do Templo. Eles têm todas as vestes sacerdotais, utensílios, menorá, pedra fundamental, sacerdotes e levitas treinados. Estão prontos para reconstruir o templo agora, talvez com exceção da novilha vermelha, que não sei ao certo. Isso nunca aconteceu antes. Não acontecia há 1900 anos, então isso é algo que tem que acontecer. Daniel 9 diz: e após 62 semanas, um ungido será cortado e não terá nada, e o povo do príncipe que virá, que é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. Ok, isso aconteceu em 70 depois de Cristo. Por isso sabemos que o anticristo vem de um império romano revivido. Seu fim virá com o dilúvio, e até o fim haverá desolação decretada. E ele fará um forte pacto com muitos por uma semana, e por metade da semana porá fim ao sacrifício e às oferendas. E na asa da abominação virá aquele que desola até que o decreto seja derramado sobre a desolação. Então isso está falando sobre um anticristo. O povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. Isso aconteceu em 70 d.C. Mas então diz, o anticristo vai vir. Haverá uma abominação da desolação. Bem, tem que ter um templo para isso acontecer, tá? E ele vai interromper os sacrifícios e ofertas. Então eles vão reconstruir o templo e ter sacrifícios e ofertas na tribulação. Agora, o templo não precisa ser construído para o arrebatamento acontecer. Ele só precisa ser reconstruído para a abominação da desolação acontecer e para os sacrifícios e ofertas serem restaurados, e eles estão prontos para reconstruir.
Isso é 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo. Que ninguém os engane de forma alguma, porque aquele dia não virá, falando sobre quando Jesus vier, a menos que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Então ele diz: sente-se no templo de Deus, proclamando-se Deus. Essa é a abominação da desolação. Claro, Apocalipse capítulo 11. João mede o monte do templo, mas não o pátio externo, porque foi dado aos gentios por 3 anos e meio. Além disso, as 2 testemunhas ficam lá por 3 anos e meio em Apocalipse 11, ministrando do monte do templo. Então vai haver um templo reconstruído. E só estou dizendo que eles estão prontos para reconstruir. As coisas nem sempre são como eram. Pessoas que acreditam nisso, que as coisas estão sempre em guerra, só não estão prestando atenção. Este é o sinal número 6, sinal bíblico número 6, antissemitismo mundial. Jesus disse, falando aos seus discípulos, um grupo de judeus: então eles vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Ok, sereis odiados por todas as nações. Isso é verdade para os crentes e também é verdade para Israel. Zacarias 12, começando pelo versículo 1. O oráculo da palavra do Senhor sobre Israel. Assim declara o Senhor, que estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro de si. Eis que estou prestes a fazer de Jerusalém um cálice de tormento para todos os povos ao redor. O cerco de Jerusalém também será contra Judá. Nesse dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos que a levantarem certamente se ferirão, e todas as nações da terra se reuniram contra ela. Existem apenas 16 milhões de judeus no mundo, mas Deus diz que no fim, todas as nações irão se opor a Israel. Esse é Zacarias, também é Apocalipse 19. Todas as nações do mundo se opõem a Jerusalém. De 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, existem apenas 16 milhões de judeus. Essa pequena nação tem apenas 9 milhões de cidadãos, 7 milhões de judeus em Israel. Eles estão no centro das atenções do mundo. O antissemitismo está fora de controle. Literalmente, há uma emergência global de antissemitismo na Grã-Bretanha agora. 63% dos judeus na Grã-Bretanha estão pensando em sair por causa de como as coisas ficaram difíceis. Prenderam 3 homens muçulmanos semana passada na Grã-Bretanha, planejando um assassinato em massa de judeus. E no mundo todo, a Liga Antidifamação fez uma pesquisa e descobriu 58 mil pessoas. Nessa pesquisa, descobriram que 46% dos adultos no mundo têm crenças antissemitas significativas. Agora pense nisso. 16 milhões de judeus no mundo, mas metade do mundo tem opiniões negativas sobre o povo judeu. Austrália, olha o massacre na praia de Bondi. Todas essas coisas acontecendo em boa parte da Europa, judeus estão saindo em massa, indo para os Estados Unidos ou voltando para Jerusalém por causa de como as coisas ficaram difíceis. Desde 7 de outubro, um espírito demoníaco de ódio contra os judeus que existe há, milhares de anos, mas houve um aumento dramático, aumento do antissemitismo desde 7 de outubro. Isso é um grande sinal do fim dos tempos. As coisas não são mais como eram, como sempre foram. Há um ódio renovado pelo povo judeu. Depois que 1.200 judeus foram assassinados por terroristas, a simpatia mundial é pelos terroristas, com pessoas fazendo manifestações pró-Palestina e anti-Israel, e Israel é o opressor, e o Hamas é o oprimido. É simplesmente é demoníaco, é satânico, novamente, isso é um grande sinal do fim dos tempos. Este é o sinal número 7, luas de sangue sobrenaturais e eclipses solares. Ok, então isso aconteceu. Ok, Joel capítulo 2, versículo 30. E eu mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol será transformado em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte Sião e em Jerusalém haverá aqueles que escaparão, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão aqueles a quem o Senhor chamar. Décadas atrás as pessoas não entendiam o que significava a lua se transformar em sangue e o sol escurecer. O pastor Mark Biltz escreveu um livro chamado Luas de Sangue. Ele é entusiasta de astronomia e estava estudando os eclipses, a lista da NASA de todos os eclipses. Eles registram todos os eclipses solares e lunares, e ele descobriu que em dias santos judaicos muito importantes houve 4 luas de sangue. 2 anos seguidos, 2 num ano, 2 no outro, que aconteceram 4 vezes em momentos muito significativos da história.
Agora, isso aconteceu mais vezes, mas esses são momentos muito significativos na história. 1493 e 1494. Lembre-se, os judeus foram expulsos da Espanha em 1492 e havia um tremendo antissemitismo por toda a Europa e o mundo naquela época. Mas em 1492, eles foram expulsos da Espanha. Em 1493 e 94, houve eclipses lunares. É quando a lua fica vermelha, parecendo sangue. Em 1493 e 94, só aconteceu de novo em 1949 e 50. Israel se tornou uma nação em 1948. Em 1949 e 50, houve luas de sangue e eclipses 2 anos seguidos em dias santos judaicos. Aconteceu de novo em 1967 e 68. 1967 foi quando Jerusalém foi reunificada. Aconteceu a Guerra dos 6 Dias e houve 4 luas de sangue. Aconteceu de novo em 2014 e do 2015. Bem, deixa eu te explicar o significado disso. Bem, antes de tudo, sabe, Joel profetiza e diz: antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, a lua vai se tornar sangue e o sol não vai dar sua luz. E então tivemos 4 eclipses lunares em 4 momentos diferentes. E você pergunta: bem, Jimmy, qual é o significado disso? Bem, deixa eu te contar. 1493 e 1494. Veja, Colombo veio para a América procurando um lugar seguro para os judeus morarem, ok? Então procure na internet. Colombo era judeu e ele estava procurando um lugar seguro para os judeus viverem. E ele encontrou. A América é o lugar mais seguro para judeus viverem fora de Israel. Okay? E muitos milhões de judeus estão aqui na América, ok? Então, 1493 e 44, isso era sobre o povo judeu. Depois, em 1949 e 50, era a Terra Santa. 1493 e 4 eram o povo santo. Esse é o significado dessas luas de sangue e eclipses solares. 1949 e 50 foi a Terra Santa. 1967 e 68 foi a Cidade Santa de Jerusalém. 2014, 2015 foi o Santo Templo. Desde 2014 e 15 foi quando toda a atividade ou grande parte da atividade relacionada aos preparativos para reconstruir o Terceiro Templo aconteceu. E a propósito, agora dezenas de milhares de judeus por ano, onde antes não podiam ir ao Monte do Templo, estão subindo agora e adorando e orando no Monte do Templo. Isso não acontecia há 1900 anos. E assim, as luas de sangue, 1493 e 4, 1949, 50, 1967, 68, 2014 e 15, o povo santo, a terra santa, a cidade santa, o templo sagrado. Essas são dores de parto, senhoras e senhores, essas são dores de parto. E novamente quero voltar a 2 Pedro 3. Pessoas que zombam do ensino sobre os últimos tempos, estou te dando escrituras e fatos. Ok? É isso que está acontecendo nos tempos em que vivemos. Mas aqui vai outro. Sinal número 8 é explosão tecnológica. Agora, isso nos traz direto ao nosso dia atual. Não poderia ser mais atual, moderno e bem debaixo do nosso nariz. Mas Daniel, o livro de Daniel, é um livro muito profético sobre os últimos tempos. Por todo o livro de Daniel, temos profecias dos últimos tempos, profecias muito gráficas. Então, no final de Daniel, Daniel 12 é o último capítulo do livro de Daniel. E aqui está o que é dito a Daniel. Daniel 12:4. Mas tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Consegue imaginar algo mais oportuno que isso? Ok. Então muitos correrão de um lado para o outro. Em outras palavras, as viagens vão aumentar. Podemos marcar essa caixa. Agora temos viagens espaciais comerciais, mas o conhecimento vai aumentar. Bem, em 2023, a IA ficou disponível comercialmente, e agora estamos vendo terceira, quarta, quinta geração de IA. Está evoluindo como nada que já vimos antes. Nada na história do mundo é assim. Nunca vimos uma explosão de conhecimento mudando literalmente o mundo, e eles estão construindo esses data centers gigantescos por toda a América, pelo mundo inteiro. Nos próximos 5 a 10 anos, se Jesus tardar, você consegue imaginar? E eu tive o Brad Reeves, o pastor Brad Reeves, no programa há um mês atrás, e ele falava sobre o sistema da besta, o liberado, e a IA quântica sendo o sistema da besta. Você sabia que por causa da IA agora, quando o anticristo dominar o mundo, ele literalmente, em tempo real, pode controlar cada pessoa no planeta, rastrear cada pessoa no planeta, rastrear cada transação financeira de uma vez, pela primeira vez na história mundial. Nada assim jamais foi desenvolvido antes.
E Geoffrey Hinton, que chamam de padrinho da IA, que ganhou o Prêmio Nobel de IA, disse que se arrepende do seu trabalho com IA porque a considera uma ameaça existencial. É uma coisa inacreditável. Este é Apocalipse capítulo 11. Quero que você veja isso agora, porque é outra coisa que estou dizendo. Quando as pessoas dizem, tudo era como era desde o começo, ouça Apocalipse 11, ok? Isso começa no versículo 7. Quando terminarem seu testemunho, falando das duas testemunhas, a besta que se ergue do abismo fará guerra contra eles, os conquistará e os matará, e seus corpos mortos jazarão na rua da grande cidade, que simbolicamente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Por 3 dias e meio, alguns dos povos, tribos, línguas e nações olharão para seus corpos mortos e se recusarão a deixá-los ser colocados num túmulo. Agora, ouçam isto. E aqueles que habitam na terra se alegrarão por eles. Farão festa e trocarão presentes, porque esses 2 profetas foram um tormento para os que habitam na terra. Agora vejam, nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, as 2 testemunhas elas controlam a terra. Eles podem invocar fogo do céu. Eles podem impedir que a chuva caia sobre pessoas que os desagradam. Qualquer um que tente matá-los é morto da mesma forma. Mas então o anticristo, no meio da tribulação, mata as 2 testemunhas e deixa seus corpos nas ruas e diz, aqueles que habitam na terra. Não diz aqueles em Jerusalém. Não diz aqueles que estão assistindo em Jerusalém. Diz, as pessoas que habitam a terra, todos os habitantes da terra naquela época, vão assistir isso em tempo real, se alegrar com isso, zombar deles e mandar presentes uns para os outros, tá? Você sabia quanto tempo teria levado há 2000 anos atrás para uma mensagem dar a volta ao mundo? Levaria meses, tá? Isso é um evento em tempo real em 3 dias e meio. Num evento em tempo real de 3 dias e meio, todo mundo na Terra vai assistir em tempo real. Bom, olha só, é o seguinte, o que vai acontecer? 6,85 bilhões de smartphones no mundo hoje. Só existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Tira os bebês e as crianças pequenas, todo mundo na Terra tem um dispositivo pessoal de visualização tipo esse aqui. Pela primeira vez na história do mundo, Apocalipse 11, Daniel capítulo 12, está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Se as 2 testemunhas fossem mortas hoje, pela primeira vez na história, nos últimos 10, 15 anos, o mundo inteiro pode assistir em tempo real e zombar delas assim. Sinal número 9, os dias de Noé. Jesus disse, sobre aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Pois como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois naqueles dias antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que o dilúvio veio e os levou. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, fiquem acordados, pois não sabem que dia seu Senhor virá. Então Jesus está falando aqui sobre seu retorno, e ele diz que será como os dias de Noé antes do dilúvio. Em outras palavras, pré-ira, pré-tribulação, pré-julgamento, e Noé entrou na arca, então veio a destruição e destruiu a todos. Ele disse, naquele dia, 2 homens estarão no campo, um será tomado, para Lambano. Jesus em João 14 disse, vou preparar um lugar para vocês, e certamente, assim como eu vou preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, vocês também estejam. A palavra receber ali é paralambano. A palavra tomado aqui é paralambano. Este é o arrebatamento. Jesus descreve graficamente o arrebatamento aqui, mas Jesus disse que quando ele voltar, será como nos dias de Noé. Este é Gênesis capítulo 6, nos contando como eram os dias de Noé, porque Deus destruiu a terra. Gênesis 6, começando pelo versículo 11. A terra estava corrompida aos olhos de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus viu a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho na terra. E Deus disse a Noé, decidi acabar com toda a carne, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu os destruirei com a terra. Ok, então os 4 sinais dos dias de Noé. Número 1, corrupção. Significa imoralidade, corrupção moral. As pessoas são imorais. Eles se corromperam. Olhe para o mundo hoje. Veja o que a pornografia fez com pessoas do mundo todo de todas as idades. Qualquer um que tenha celular tem acesso a isso ou computador. É a imundície. O nível de imoralidade nunca foi igualado na história do mundo, nem nos dias de Noé. Violência. Olhe para a violência no mundo.
Pessoas matando seus pais, pais matando seus filhos, cônjuges matando uns aos outros, assassinatos em massa, guerras, rumores de guerras. A violência no mundo hoje é realmente inacreditável. O terceiro sinal dos dias de Noé é um remanescente justo vivendo para Deus e esperando pela libertação. Somos nós. Nós que acreditamos que Jesus está vindo e acreditamos no arrebatamento, estamos vivendo para Deus em meio a um mundo muito imoral e violento e estamos esperando por libertação. Mas o quarto sinal dos dias de Noé é o julgamento iminente da ira de Deus. Há um julgamento iminente que está chegando. Aqui está o sinal número 10 agora. Ok, é aqui que peço que você fique e tentei passar por isso o mais rápido possível. O sinal número 10 é o fim de 6.000 anos de história humana e o iminente julgamento catastrófico. Vamos voltar agora para o livro de 2 Pedro e eu quero terminar isso. Vou começar de onde comecei antes, mas quero terminar o que Pedro disse, porque isso vai te dizer por que as pessoas fizeram o que fizeram, os zombadores, por que zombaram, e também a importância dos tempos em que vivemos. Ok? 2 Pedro, capítulo 3, começando pelo versículo 3. Sabendo isto primeiro, que nos últimos dias virão zombadores com zombaria, seguindo seus próprios desejos pecaminosos. Eles dirão: onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os pais adormeceram, todas as coisas continuam como eram desde o início da criação. Pois eles deliberadamente ignoram este fato. Vamos ouvir o que Pedro está dizendo. Pois eles deliberadamente ignoram este fato, que os céus existiam há muito tempo, e a terra foi formada da água, e através da água pela palavra de Deus, e que por meio disso, o mundo que então existia foi inundado com água e pereceu. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem são guardados para o fogo, sendo guardados até o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas não subestime este único fato, amado, que com o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ok, então ele nos diz aqui que os crentes vivem em pecado. O motivo de estarem zombando é porque não estão prontos para o retorno de Jesus. Eles vivem em pecado, e porque estão comprometidos e vivem em pecado, seja por serem realmente salvos ou por acharem que estão salvos, eles não querem que Jesus venha. Ok? E Pedro diz: eles deliberadamente ignoram o fato de que Deus prometeu um julgamento catastrófico sobre o mundo. Sabe, muita gente, já tive muitos pregadores me dizendo: não quero pregar sobre o fim dos tempos porque é negativo. Bem, só é negativo se você for pecador. Sabe, se você é um crente vivendo para Jesus e está pronto para o retorno de Jesus, é a melhor notícia que você pode ter. Está vindo uma tribulação no mundo. E Jesus disse que os últimos 3 anos e meio da tribulação serão o pior momento da história humana. E se não fosse pela graça de Deus, toda a carne teria sobrevivido. Se Deus não tivesse encurtado aqueles dias, toda a carne teria sido destruída. Esse é o pior julgamento da história do mundo. E Apocalipse 6 chama isso de ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro chegou. Não estamos destinados à ira. 1 Tessalonicenses 5 nos diz isso. 1 Tessalonicenses 1 nos diz que Jesus nos livra da ira que está por vir. Então somos um remanescente justo, nós que somos crentes, que queremos que Jesus volte, que estamos ansiosos pelo arrebatamento e por ele nos libertar, sabendo que o mundo passará por julgamento horrível naquele momento. Pedro diz: isso eles ignoram de propósito. Eles não aceitam o fato de que há uma tribulação por vir. Em outras palavras, eles vivem em pecado e compromisso. Fizeram seu lar neste mundo e realmente não querem entrar no reino de Deus. Eles realmente não querem que Jesus venha e que eles vão para a casa do Pai, onde Jesus está preparando um lugar para nós. Eles estão comprometidos, fizeram seu lar neste mundo e se recusam a reconhecer que há um julgamento iminente. É por isso que estão zombando, tá? Mas aqui está o que Pedro diz, que é muito interessante. Ele diz: mas amados, não se esqueçam deste fato. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ok, bem, rabinos judeus ensinaram por milênios que haverá 7.000 anos de história humana. Isso não é uma teoria nova, não é uma doutrina nova. Rabinos judeus ensinaram que haverá 6.000 anos de história humana, seguidos por um reinado milenar do Messias de 1000 anos. Okay. Então, 6.000 mais 1000. Este é Isaías 46, 8, começando pelo versículo 8. Lembrem-se disso e permaneçam firmes. Lembrem-se disso, transgressores. Lembrem-se das coisas antigas, pois eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus.
Não há ninguém como eu, declarando o fim desde o princípio e desde tempos antigos coisas ainda não realizadas, dizendo: meu propósito prevalecerá e cumprirei toda a minha vontade. Deus declara o fim desde o princípio. Voltaremos ao Gênesis 1. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Okay? Com o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é um dia. Pedro diz isso sobre o fim dos tempos, relacionado às pessoas zombando da volta de Jesus. Rabinos judeus ensinam há muito tempo. Serão 6.000 anos de história humana, seguidos por 1000 anos de governo do Messias, certo? Que é mencionado, aliás, 6 vezes em Apocalipse capítulo 20. Então, que horas são? Bem, temos genealogias em Mateus de Abraão a Jesus, mas em Lucas 3 temos uma genealogia de Jesus a Adão. Pense nisso. Temos uma genealogia que vai de Jesus até Adão. Estudiosos do Antigo Testamento dizem que havia aproximadamente 4.000 anos no Antigo Testamento. Mais ou menos, sabe, uma década ou 2 ou 3, aproximadamente 4.000 anos. Ok, e o Novo Testamento? Bem, estamos no ano 2026. Há discussão sobre a morte de Herodes, que estava vivo quando Jesus nasceu, e alguns dizem que Herodes morreu em 4 a.C., o que significa que nosso calendário está um pouco errado. De um jeito ou de outro, estamos no fim de 6.000 anos. Quão perto estamos do fim de 6.000 anos? Eu não sei. Tudo o que estou dizendo é que Pedro diz isso respondendo aos zombadores, dizendo que eles vivem em pecado. Essas pessoas que dizem ser crentes vivem em pecado. Eles se recusam a aceitar que este mundo está preparado para julgamento e tribulação, o que é verdade. É isso que está por vir. Ele está dizendo aos crentes: não desanimem. Com o Senhor, um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Então isso volta aos dias de Noé. Olha isso. Então quantos anos Noé tinha quando entrou na arca? Se há um paralelo entre os dias de Noé e os dias que estamos vivendo agora, e isso, estamos olhando para o retorno iminente de Jesus. Ok, Gênesis 7, versículo 6. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio das águas caiu sobre a terra. 600 anos. Não é interessante isso? De todas as idades que Noé poderia ter, quando o dilúvio chegou, ele tinha 600 anos. Jesus disse: seria como nos dias de Noé. Pedro diz: um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E eu pessoalmente acredito que um dos principais sinais do fim dos tempos é simplesmente o ano em que vivemos. E o calendário judaico está errado. Sabemos disso. Nosso calendário está errado, sabemos disso. Não sabemos exatamente em que ano estamos, mas sabemos que há aproximadamente 4.000 anos no Antigo Testamento e 2.000 no Novo, então estamos chegando perto do fim. Deixe-me revisar os 10 sinais do fim, e para vocês que acreditam nisso, espero que isso os capacite a enfrentar quem zomba, sejam crentes ou não, e que encoraje aqueles que duvidam ou têm se perguntado se isso é verdade ou não, ouçam estes 10 sinais. Isso não é exaustivo. Há muito mais sinais que estes, ok? Mas ouçam estes sinais. Número 1. Crentes zombando do ensino sobre o fim dos tempos. Número 2. O renascimento de Israel pela segunda vez. Número 3. Jerusalém reunificada sob controle israelense. Número 4. A divisão da terra de Israel. Número 5. Preparativos para reconstruir o terceiro templo. Número 6. Antissemitismo mundial. Número 7. Luas de sangue sobrenaturais e eclipses solares. Número 8, explosão tecnológica. Número 9, os dias de Noé. E número 10, o fim de 6.000 anos de história humana e o iminente julgamento catastrófico. Eu estou dizendo, estamos vivendo os tempos finais, e usei as escrituras e fatos para mostrar isso. E estou dizendo, Jesus vai voltar em breve. O retorno de Jesus é iminente. Então, o que fazemos? Bem, eu digo às pessoas, planeje como se Jesus não voltasse por 100 anos, mas viva como se ele voltasse hoje. Nós não devemos parar de viver nossas vidas, não devemos viver com medo, devemos viver nossas vidas, mas entenda, todos os sinais do fim dos tempos estão acontecendo, ou prestes a acontecer. Temos todo motivo para acreditar que Deus vai cumprir sua palavra. Sua palavra não voltará vazia, e a profecia do fim dos tempos está se cumprindo diante dos nossos olhos. Antissemitismo, essas coisas estão na nossa cara agora, todo dia, e são sinais. Jesus disse, quando virem essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem a cabeça. Sua redenção está próxima. Jesus Cristo está vindo.
Precisamos ser encorajados pela palavra do Senhor. Estou tão feliz que você veio hoje. Espero que tenha sido uma bênção para você. Se você não é assinante, vá para endtimes.com. Por 23 centavos por dia, $7 por mês, você pode ser assinante e receber tudo. Todo dia da semana temos algo para encorajar, equipar e educar você sobre os tempos finais e te manter preparado para o retorno de Jesus. $7 por mês. Para vocês que são assinantes, muito obrigado. Lembre-se, vá ao endtimes.com, donate e você pode doar qualquer valor para o ministério, uma doação recorrente. Muitos de vocês doam mensalmente para o ministério. Isso é uma grande bênção para a gente. Nos ajuda a continuar voltando e também expandir o ministério, alcançando mais pessoas.